pra gente, bastidor, assim, pra gente, Olimpíada ou prova difícil, você falou, pô, tava entre os 4... Como que é trombar ali no vestiário? Você está se preparando? Eu tenho uns que gostam de botar o fonezinho de ouvido, ficar concentrado. Como que é antes da prova para você? Você quer para conectar com a tua pergunta, Marião? Como é você subir numa raia aos seus lugares, você olha pro lado assim, tem um Michael Phelps, assim, tipo... Vou morder esse filho da mãe. Beber a água toda da piscina, cara. O cara olha pra piscina querendo beber a água toda, assim. Falei, cara, tipo, deve ser uma... Porque eu não consigo entender, tem muita gente que fala que o Phelps ele tem uma anatomia diferente, né? E aí isso favorece ele. O que você acha que tinha de diferencial ali? E como você se sentia do lado dele ali, né? Cara, é muito, assim... Pô, ele foi o único, né? Lembrando, assim, a primeira Olimpíada dele foi em 2000, nos anos 2000. Né? Então tem uma diferença muito grande. Acho que também tem uma diferença muito grande aí entre países, entre preparação, entre um mundo. Um abismo entre um abismo, tipo, né? Mas, assim... Pô, ele eu acho que ele mudou também a natação. Ele conseguiu fazer com que a natação tivesse uma visibilidade que ela nunca teve. Acho que ele, assim como na época dos trajes, ali na época que surgiu, né, a grande lenda dos maiôs, que faz nadar mais rápido que não faz. Sim, é verdade. E, assim, isso realmente mudou. Mas, assim, é muito difícil, assim, essas comparações. Assim, mas o corpo... cara, tem, mas não tem. Era igual também a galera falava do Torpe, porque o pé dele era... eu lembro disso. Cara, mas aí tem japonês, por exemplo, o Kitajima com 4 medalhas de ouro, que é baixinho, então, acho que tem muita... O fenótipo não é... Você não tem aquele fenótipo super alto. Mas nem o Phelps é tão alto. É porque a TV engana pra caramba. O Phelps acho que tem 1,93, uma coisa dizem... O Gustavo tem 2,3. Então, o Gustavo é grande. Eles foram a tua inspiração, o Gustavo e o... É a tua referência. A tua referência? Foi o Gustavo e o Xuxa, porque por que foi legal, né? Assim, eu acompanhei eles em 96, na Olimpíada de Atlanta, né, onde eles ganharam ali as medalhas, o bronze do Xuxa, as 2 medalhas do Gustavo. Aí veio em 99 o Winnipeg, que aí eu já estava um pouco mais competitivo, então já estava mais naquele vício, né? Acompanhando tudo quanto é natação. Então, assim, o revezamento deles ali em 2000 em Sydney. Aí você começava igual moleque, né? Pô, será que um dia eu vou voltar lá? Será que... E para mim foi muito legal, porque 2002... Eu comecei a pegar seleções de todas as idades, aí eu fui para a minha primeira seleção com o Gustavo. A gente foi uma Copa do Mundo da Austrália, foram 4 atletas na época, então ali foi a minha primeira seleção junto com ele. Pô, para mim, legal demais, né? Tá ali junto com ele. E aí depois, 2003, veio Mundial de Barcelona, veio o Pan-Americano, aí já tava o Gustavo, o Xuxa, já tava... Eu tive a honra de pegar, assim, uma galera mais velha, além deles, que acompanhava e que fizeram... Assim, eu peguei o final da carreira deles e o início da minha. Que legal. E aí depois eu acabei ficando também na minha geração e peguei ali a mais nova chegando e foi a hora que eu saí. Então, legal. Assim, e até pela tecnologia, até por tudo, pela prevenção, a natação mudou muito. Talvez antigamente tinha muito essa da altura. Mas hoje, se você vê, tem muito atleta que não é tão alto também, que está tendo grandes resultados. Isso é interessante. O Japão mesmo é um baita do exemplo disso. Os caras estão... Investiu pesado, né, também. Mas também é um outro caso à parte. É o que a gente estava falando dos Estados Unidos. O Japão também tem tecnologia, né? Os caras têm que tirar o chapéu também. China que eu não vi ainda tanto na natação, mas deve chegar também. Né? Não, eles têm bastante também. A China tem uns caboclos bons também. Né? Isso e tem a ver com incentivo e estrutura, né? A quantidade de piscina que deve ter lá nos caras e incentivo do governo, né, cara? Deve ser russo que eu não vi, mas deve ser ruim pra caramba nadar na Rússia na época no inverno, né? Mas tem uns russos bons, cara. Tem uns russos que nada. Tem o Popov. Mas aí é mais antigo. O maior rival do Gustavão, cara. Gustavão, a prova de 50 ali, eles eram sem livre, eles pegavam. Mas, por exemplo, aí entrando um pouco no teu estilo. Mas, desculpa, mas ele não respondeu ali, ó. E no vestiário ali, como que você trombava ali, você ficava focado? Mas é que era mais a sala de controle, né? O vestiário acaba que você nem... A gente tem um banco de controle onde todos entram antes. Então tem uma sala que a gente chama de call room. Então a gente vai lá, tem que enfileirar e você dá a credencial, porque eles mantêm a credencial para quando você sair da piscina. Se for fazer doping, aí eles já vão estar... Então já tem todo um processo, aí tem que ver... tamanho da marca na touca, então tem um monte de... se você tá com 2 trajes, se não tá, então tem um monte de antes de... Se tem 2 trajes, os caras dão uma olhada no... Antes de chegar lá na ponta, tem tudo isso aí pra passar. Os caras dão uma conferida no equipamento ali pra ver se não tá... Não, é verdade. E doping, você não ficou assim, passei um creme aqui anti-celulite aqui, será que vai dar? O acompanhamento... eu nunca passei. Não, tô brincando. Mas... Não, porque tem uma galera que acontece, né? O atleta vai lá, passa o negócio, não sabe. Mas
aí são cuidados que você tem que ter gigantescos, que não só você como atleta, mas tem muito atleta também que tem que ter até se for casado, se a mulher estiver fazendo algum tipo de tratamento. Porque assim, o hormônio, quando é creme, ele pode passar contaminação, seja pelo ar ou se você estiver perto da pessoa. Migra, né? Migra, e ainda mais pela pele. E quando dependendo do tipo de hormônio, não tem nem mínimo aceitável. Então, bem complicado. Pegou, já era. Então, essa parte do doping é uma parte que é bem complicada, porque assim, você tem que ficar muito atento, cara. E muito atento, não é nem só no que é testosterona, não é. Tem alguns remédios também que você fica, tipo, poxa, durante a competição, Neosaldina é doping. Então, fora não é, porque tem uma lista que é durante, tem uma lista que é fora. Então, assim, a gente sempre super cuidado, qualquer remédio, eu perguntava pro médico do Comitê Olímpico, então qualquer coisa que ia, mesmo quando eu morava nos Estados Unidos, o médico receitava, Thiago, o remédio tal. Eu já mandava o médico do COB, falava, pode? Tá liberado? Não tá? Então, assim, é um cuidado que a gente tem que ter. Quando você atinge um certo nível de um ranking do mundo, você começa a entrar numa faixa de exame que você recebe... Você pode fazer um exame a qualquer hora. Então, uma hora do seu dia, você tem que falar onde você está. Então, sei lá, eu botava de 6 às 7 da manhã. Então, cada hora o pessoal ia. Então, tinha todas essas coisas, né? O que a galera às vezes não vê o dia a dia do atleta. Não era só nadar, então só tem que... Tem que mijar no pote. Tem que tirar sangue. Tem que fazer por onde se provar. Não tá chapado? Exatamente. Me prova. Então, tem todo esse processo, cara. Que foda. Não, a galera acha que é só ali, né? Só nada, cronometra. Não Agora, tem... eu sou curioso também pra saber, você é um cara que viveu na mesma, digamos, na mesma época que o Cezão, né? Cezão tinha um perfil de treino que era, cara, enfiar a cabeça na água e pau, né? Assim, aqueles 50 livre lá, ele sequer, às vezes, colocava a cabeça pra fora da água. Era um tipo de treino de velocista mesmo, pra poder, enfim, entregar naquele tipo de prova. Como que funcionava o teu treinamento pra medley? Você era um cara que estava debaixo da água, você conseguia ter acessibilidade se você tinha destruído naquele estilo e tirado o outro? Você fazia uma gestão entre os 4 estilos? Como é que funcionava a tua rotina? Cara, tem que fazer um pouquinho da gestão, porque assim, até para você ter um cuidado, se você... você não vai, o que a gente chama de, às vezes, queimar a largada, né? Já aconteceu algumas vezes comigo, de você começar muito forte a prova e você chegar, às vezes, no final já bem cansado e aquela lá não render. Então, realmente, tem que fazer uma dosagem ali no meio campo, né? Você tem que, principalmente, você tem provas diferentes. Você tem o 100 medley em piscina de 25, já é uma prova praticamente o tempo inteiro rápida. Você tem o 200, você já tem que fazer dosar um pouco mais. O 400 medley já é uma prova já mais indo para o meio fundo. Então, você tem que tomar muito cuidado, porque são 100 metros de cada estilo. Já é uma prova, na minha opinião, uma das provas mais difíceis que tem, né? Existe razão da ordem dos estilos ou alguma razão? eu nunca soube disso. Eu não sei o contexto da ordem. Cara, a razão, eu não sei, assim, começa o contexto, de costas, mas... regra. pra poder... Não, começa a borboleta. É borboleta. Começa a borboleta, costas, peito e livre, é. crawl, né? No caso, tem que terminar no crawl. E quando o revezamento começa no costas. Começa no costas o revezamento. Porque o revezamento começa de costas, porque aí você sai de baixo e tal, aí vai peito, borboleta e livre. Então... Isso é uma treta também, porque assim, putz, e como que é uma sequência? Você fala assim, tem que treinar tudo isso, você fala, cada dia é um treino, ou não, todo tem que treinar sempre Não, tudo. aí varia da programação, aí o treinador, ele De tem... força. Aí ele faz bloco, ele divide às vezes blocos, aí pega no ano, aí tem planilha, aí vai muito parte técnica. Aí faz bloco, divide bloco, 2 meses vão fazer isso, esse vão fazer isso. Então ele A faz galera às tudo. vezes não saca, mas tem muita estatística nisso. O cara vai te acompanhando, vai medindo. Vai vendo se... nessa competição a gente tem que estar nadando mais ou menos assim. Então tem um... Legal. Você tinha um preferido, velho? Cara, eu gostava... não sei, cara. Eu nadava o medley, era legal, porque assim, você acabava nadando umas outras provas, né? Então furava uma prova aqui, que nem eu já fui recordista sul-americano de 200 livre. Poxa, já ganhei brasileiro de 400 livre, umas provas meio nada a ver, assim. Mas, Peito, né? Mas já ganhou peito, medalha, né? peito, Eu lembro, borboleta. Então, assim, era legal também, porque acabava que eu mesclava tudo, né? Então fazia meio...
fazia o Muito bagulho legal, todo. cara. o Decathlon... O cara fazer nome no medley, né? É aquele pra provar que o generalista tem o seu valor, né? Mesmo no alto lógico. rendimento. Assim. Não, e o medley você fazia abaixo de 2 minutos. Né? Porra, eu achava aquela coisa assim bizarra. Eu olhava os tempos, fazia meu tempinho ali, eu falava, meu, como que dá, Não, cara? Eu achava impossível. E outra coisa, Sério mesmo, eu achava impossível. como que um cara desse, em alto rendimento, consegue medir os progressos, né? Porque, cara, é assim... É nos centésimos, né? Não adianta você chegar e falar, Não, cara... porque não necessariamente você tinha que estar com o melhor tempo. Ah, tá. Até porque você não nada sempre no melhor tempo. Não, é uma vez no ano ou 2 vezes no ano máximo. Então, assim, o que ele via era, naquele volume de treino, mais ou menos, ele fazia um cálculo de quanto que tem que estar nadando. Ou, assim, pode ser naquele tema, pode ser um segundo para cima, pode ser um segundo para baixo. Tem a margem de... Mas aí vai mais ou menos assim. Então, ele fazia meio que um padrão, não era tão específico assim.